Começa agora TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Fala galera, estamos aqui mais uma vez, TBT Acústico Dom. É verdade, é TBT Dom Acústico, né? Dom Acústico Dom. Se inverter, a tem ordem problema? dos fatores não altera o produto. Tá bom, então ótimo. Estou aqui com Augusto César, da Banda Dom, e hoje temos dois convidados espetaculares, trazendo um projeto que é maravilhoso, um projeto que eu sou fã já... Quantos anos, tio Guto? Acho que quase 25 anos, né? Acho que mais de 25 anos, mais de 25 anos, é verdade. Não, esquece mesmo, 25 anos. Dá pra fazer conta, a gente não é bom de matemática, nosso negócio é falar de música e evangelização. É isso aí. Estamos aqui com a galera do Fé e Festa, estamos com Alexei e Daniel, a nova geração do Fé e Festa. E aí, dá um alô aí pra galera. Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente está esse convite muito especial da Banda Dom e é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Tudo bem? A gente estava brincando ainda agora que os papéis se inverteram, né? A gente que entrevista a Banda Dom, hoje a Banda Dom tá entrevistando a gente. É verdade. Alguma coisa tá errada. Muito certo. Certíssimo, essa nova geração. E na verdade é a segunda vez que vocês vêm aqui, né? Aliás, desculpa, não é a segunda vez não. Né? A primeira não deu certo, né? Teve um imprevisto. Vocês ficaram chateados, né? Vocês ficaram chateados com isso. Deixa eu explicar pro pessoal da rádio que tá ouvindo a gente, pessoal do YouTube que acompanha a gente. Na verdade, a gente marcou uma entrevista com eles e eu equivocadamente confundi as datas e esqueci de avisar o pessoal da estrutura da gravação do estúdio. E os meninos, coitados, foram avisados quase que praticamente em cima da hora. Já tava no trem já. Já estavam botando a mão na maçaneta da porta para abrir, né? Mas deu certo. O importante é que deu certo agora. Eles estão aqui com a gente, partilhando esse projeto que é maravilhoso. O Fé em Festa, eu toquei no primeiro Fé em Festa sem ser com a Banda Dom. Eu toquei com a banda Ressurreição. Toquei guitarra. Uhum. E graças a Deus não há registros sonoros disso, nem visuais, audiovisuais. Graças a Deus não há registros disso. Mas sempre foi muito especial. Eu me lembro quando a gente recebeu aqui o Diego, né? Que é dessa época, né? Que viveu o Fé em Festa. É um dos criadores do modelo, né? Onde nasceu o Fé em Festa, né? A gente dava testemunho disso. A gente via uma iniciativa, um ardor que eu acho que tinha muito a ver naquele momento. E hoje parece que se renova isso, né? Naquele momento com as palavras do Papa, novo ardor e novos métodos, né? O Papa falava muito sobre isso, o Papa João Paulo II falava sobre isso. E a gente via um ardor, né? Uma vontade de ocupar espaços da sociedade, como boates, como casas, né? Clubes, enfim, né? E com música religiosa, com música católica, falando coisas boas. Como é que é a experiência de vocês entrarem num trem que tem tanta história, que já passou por muitas estações, já semeou muitas e produziu muitos frutos, e agora estão vocês aí nessa batalha, enfim, levando a fé na festa para as pessoas. Como o Alexei falou no início, a gente teve a honra de crescer escutando vocês, aprendendo com vocês. Eu acho que hoje, um jovem de 26 anos, então... nasci escutando e hoje tenho a oportunidade de dar uma continuidade no trabalho que vocês começaram. Vocês estavam lá na origem do Fé em Festa e hoje poder escutar as histórias. A gente teve um dia que a gente estava em Guaratiba e aí podemos entrevistar o... Silvio Júnior. Silvio Júnior foi nesse evento, no primeiro Fé Fest que eu toquei, você já era Banda Dom, entendeu? Já tinha mudado de banda. Foi justamente o Silvio Júnior foi quando eu conheci, a gente conheceu com o Silvio Júnior. E o brilho nos olhos do Silvio Júnior, poder falar do evento que teve na casa de show que vocês fizeram. Foi no Green Village, né? Green Village. Village, só não tem Green não. Eu acho não? O verde é seu. E, eu poder enxergar isso no Silvio Júnior, o brilho nos olhos dele falando de como o evento estava cheio, lotado. E, eu, 26 anos, né? Tô começando a viver nessa época. Eu acho que você não tinha sido nem apresentado ao templo. Né? É verdade. Não tinha tido a apresentação do templo do Daniel. Foi em que ano você? Foi 26 anos atrás, né? 25 anos. 97, 98, por aí. O começo de tudo Eu nasci em 2000 aí. Então hoje eu faço parte do Fé em Festa e aprendendo tudo isso que vocês passaram.
nessa geração, hoje a gente tem um propósitozinho um pouco diferente, né? Que é nas redes sociais, no Instagram. E também é no mesmo caminho de levar o Senhor, evangelizar através das redes, que é hoje onde a gente encontra a maioria dos jovens, da juventude, a maioria das pessoas hoje, Instagram direto, o tempo todo. Então é a forma da gente estar levando a palavra do Senhor alegre, feliz e para todo mundo, né? E como é que... Dá um testemunho de como é que está sendo esse trabalho. Porque assim, eu vejo que vocês estão em diversos eventos católicos, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês vão às paróquias, quando tem às vezes um evento religioso, no sentido, lógico, na paróquia muitas vezes né? Geralmente tende a ser. Mas às vezes vocês estão num show, vocês também estão numa missa celebrativa, em alguma situação. Como é que tem sido esse contato com as pessoas aí? Então, a gente comenta bastante porque eu e o Daniel, por exemplo, a gente não era muito dessa área de comunicação. Então a gente foi chamado para aprender e hoje a gente vai... Com o que a gente vai aprendendo, a gente erra uma vez ou outra e vai, né? Então, por exemplo, eu entrei somente para fazer apoio, para ajudar numa agenda ou outra e tal. E a gente via, tem agenda aqui no Careto Leopoldina, assim assado. Tem aqui na Igreja da Penha. Ou tem aqui na São Cosme e Damião, que é uma festa que é a única paróquia que tem aqui na Arquidiocese. Então a gente vai vendo quais são as festas que a gente consegue fazer os eventos. E a gente vai aprendendo conforme vai acontecendo as agendas. No início a gente gravava um vídeo e descobria que a gente não gravou o áudio. Ou começou a gravar o vídeo e gravou a entrevista toda. E quando viu a gente não deu o play no gravador do celular. Então foram coisas que a gente vai aprendendo aos poucos. Então a gente vai aprendendo... Conhecer todas as paróquias que tem na Arquidiocese, saber quais são os grupos jovens. Tem esse evento aqui, isso aqui rola da gente fazer. Tem um pessoal que vai receber a gente para... essa banda aqui, vamos embora lá. A gente conhece os meninos que estão tocando, a gente consegue juntar e tal. E isso, pra gente, é algo muito engraçado, porque a gente chega, às vezes, num evento na Catedral... Ou no Maracanãzinho, e o pessoal vai festa ali, vamos lá, vamos tirar uma foto. Sim. Lembra de vocês, gravei com vocês assim assado. Ou, fez festa, é aquele evento que tinha lá na Barra da Tijuca? A gente, é esse mesmo, com certeza. E as pessoas vão sendo evangelizadas com, literalmente, nosso testemunho tá ali trabalhando. Perfeito. Eu acho interessante você falando agora, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, pela rádio ou pelo YouTube, enfim, pessoal das pastorais de comunicação, que muitas vezes enfrentam muitas dificuldades, porque são dificuldades técnicas. A gente já está aprendendo a comunicar com vários parâmetros muito recentes ainda, tecnológicos, enfim, e que constantemente são modificados, né? Quer dizer, as redes sociais, existe uma mudança muito grande. Felipe, por exemplo, um dos precursores do Orkut. Da época do Orkut. Sim. Antes disso. Mandava carta, né? Mandava carta. Felipe eu escrevia muitas cartas. Ele era um grande ele tinha gigantismo epistolar. Mas tem muita gente que faz essas pastorais de comunicação e enfrenta esses desafios. E às vezes se desanima com os erros. Eu sempre falo, cara, é com os erros que a gente vai aprendendo mesmo. Porque tem que errar, precisa errar para você realmente ganhar confiança, solidez no trabalho, constância, né? A constância é muito importante. Eu me lembro que eu acho que uma das coisas que eu acho mais importante da comunicação, e eu vejo isso na presença de vocês nos eventos, é a constância. Quer dizer, vocês estão sempre lá, vocês estão sempre marcando presença, comunicando, amplificando. Amplificando aquilo que é realizado na comunidade, na Arquidiocese. E outra coisa que eu acho tão legal também, que é típico do Fé em Festa nesses tempos atuais, que é essa transversalidade nas paróquias, né? Você tem é quase que uma pastoral de comunicação transparoquial, né? Uhum. Quer dizer, que alcança todo mundo, alcança vários lugares. Isso é muito bacana isso. E né? quando vocês falam do trabalho de vocês e do testemunho, é muito importante isso, né? Vocês, na igreja, de uma forma geral, as pessoas vão trabalhar em qualquer pastoral, a pessoa não é profissional daquilo. Claro. A pessoa não vai num lugar que ela conhece fazer. O cara vai trabalhar na cozinha, mas nunca cozinhou. É verdade. Né? O cara do carro, do estacionamento, nunca fez nada disso. Nunca fez baliza sobre cozinha. Nunca fez baliza. No teu caso, você é profissional, mas é raro isso acontecer, né? É raro. Você vai trabalhar no encontro, vai ajudar, né? Você vai ajudar de alguma forma. E como é que foi a história de vocês? Começando pelo Daniel.
Daniel. Daniel, como é que foi o teu começo de caminhada na igreja e como é que você se identificou e como é que foi esse processo de identificação com um trabalho de comunicação que hoje você faz através do Fé e Festa? Então, minha família, berço católico, meu pai tinha um ministério de música, por isso que eu escutava muito vocês, mas sempre foi ali seguindo meus pais. E a partir do meu crisma, eu comecei a falar assim, não, a partir de agora é comigo. Já que o crisma é o sacramento da confirmação, eu preciso entender essa fé, eu preciso entender o que é ser católico, para que no final do crisma, quando o bispo chamar lá, eu possa dizer, eis-me aqui, Senhor, e convicto daquilo que eu estou servindo e querendo viver. Qual era a sua paróquia na época? A minha paróquia ainda hoje, Paróquia Jesus Bom Pastor em Anchieta. E aí eu fiz o crisma em 2017, 2018, e no retiro de crisma eu tive um encontro com o Senhor. E ali, falei, cara, é isso que eu preciso viver, é isso que eu quero viver. E até hoje a gente vai batalhando, vai crescendo espiritualmente, mas a partir daquele retiro mudou tudo da minha vida, né? Porque foi o meu id, foi o meu, vai. E agora eu vou atrás. E aí eu passei pelo Ministério Águas Profundas. Hoje eu tô aqui no Fé em Festa. Você continuou com o Ministério Águas Profundas? Não, o Ministério já saiu. Fiquei 4 anos da minha vida. Foi importantíssimo para mim, pro meu crescimento espiritual e pra minha identidade. Dentro do Ministério eu fazia parte da música, eu tocava contrabaixo, violão. E esse chamado, né, no Fé em Festa, é lindo como o Senhor vai preparando as coisas. E eu estudei no Colégio Marista São José, na Tijuca, fiz 5 anos de teatro lá. E hoje, no Fé em Festa, eu coloco todos esses 5 anos de muito teatro, aprendizado, né, que você... boto agora em prática. Roteiro, na criatividade. Não, os vídeos são sensacionais. Já viu os vídeos muito bom. do Fé em Festa? Tem ficado muito interessante, muito legal. Você que não acompanha o Fé em Festa, segue o Fé em Festa, procura aí nas redes, você vai encontrar. @ Fé em Festa. @ Fé em Festa, né? Muito legal. Muito e foi legal. isso, na minha vida é isso. E você, doutor, outro que vem do teatro, não, deixa ele contar a história. Fala aí o cozinheiro, fala o cozinheiro da galera. Vai. Então, eu tenho 32 anos, eu nasci literalmente na Paróquia Bom Jesus da Penha, onde eu faço parte até hoje. E é uma paróquia que, na música católica no Rio de Janeiro, de lá saiu muita coisa. De lá saiu Ragdene, Ítalo Vilar, Isaías. E o Isaías é padrinho de casamento dos meus pais. Então, eu desde pequeno, eu fui pra muito show do Isaías, porque o meu padrinho de batismo era quem vendia os CDs do Isaías durante o show. Então, eu cresci vendo, lá na Penha tinha o Bar Encontro, e o Fé em Festa antigamente se chamava Barzinho de Jesus. Então, a gente, mesmo que pequeno, eu sabia da existência dos eventos, mas passei muitos anos sem ouvir. Fui catequista de crisma, e durante a crisma a gente ouvia bastante também Banda Dom, a gente ouvia Banda Bom Pastor, ou da minha época, lá para meados de 2009, Adoração em Vida, Missionário Shalom. Então a gente cresceu, eu cresci nesse meio com a música. Eu sou baterista, eu comecei a tocar bateria na Bom Jesus com 8 para 9 anos. Então, sempre tive essa proximidade. Tanto que quando eu fui conhecer o Freire, há uns 3 anos atrás, falou, não, você vai conversar com essa pessoa sem ser assado. Quando eu entrei na sala, eu, caraca, é o Freire? O Freire é o famoso Felipe Freire. E eu ainda brinquei, poxa, a gente agora na minha paróquia, a gente tava tirando... Viu a decepção que ele teve, né? Quando ele entrou na sala, ele falou assim, claro, só isso? Caraca, claro, é o Freire! Não, porque a gente, eu e Daniel, a gente partilha isso bastante. Cara, a gente cresceu vendo. Então, são referências pra gente. Referências de musicalidade, de escrita. E eu falei, caramba, a gente tava tirando outro dia, se é 1 hora demais, pra poder apresentar no musical na Bom Jesus, que a gente fez na época sobre a história do Guido Scheffer. Então a gente você tinha uns vídeos ensinando, fazer a introdução e tal. Eu falei, cara, a gente ontem tava vendo isso. E hoje eu tô aqui conversando com ele. Cara, isso pra mim é maravilhoso, porque na hora que a gente tava rezando aqui antes, eu falei, nossa, Deus, muito obrigado, porque eu não imaginava que aquele garoto lá atrás que tocou panderola com 8 anos estaria aqui sentado, tocando, aprendendo a editar vídeo e tá botando a cara para poder falar. Então, para mim isso é maravilhoso. Então, poder evangelizar dessa forma, para mim, é surreal. A evangelização é sempre um desafio, né? E nos levar a lugares mais
mais profundos, né? E a gente se transcender, né? As dificuldades e é muito bacana. E eu acho que a coisa mais legal que eu sinto assim é a perenidade, né? Hoje eu estava recordando hoje, vendo os recortes antigos que eu tinha do Fé em Festa, essa perenidade, essa continuidade, né? Porque acho que eu sempre falo isso, né? O vitorioso na Bíblia nunca é o cara que faz muitos milagres. Milagres acontecem e Deus realiza quando Ele quer e segundo o seu desejo. Mas a perseverança eu acho que é muito importante. Aquele que persevera é aquele que realmente se coloca a caminho, né? E a gente precisa... Terminar o bloco. A gente precisa terminar o bloco. Mas perseveremos no próximo bloco, a gente tem mais. Isso aí, persevere assistindo aí. Daqui a pouco a gente volta com mais história, mais caminhos e mais evangelização do Fé em Festa. Vambora, galera. Partiu. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Estamos de volta aqui dos estúdios da Rádio Catedral FM com o programa TBT Dom Acústico. Se eu ler, eu acerto. Olha que beleza. Com Augusto César e aqui com a galera do Fé em Festa. Você tá tão entusiasmado? Eu fico muito entusiasmado porque eu tô com Fé em Festa. Mesmo. Amém. Ó, olha o nome, cara. Esse nome é maravilhoso. Fé verdade, em Festa. Esse nome, desde que eu conheci o Fé em Festa há muitos anos atrás, né? Quando o mundo era preto e branco, eu já gostava do nome. Sensacional. Você escrevia livros das pedras? Eu escrevia, Eu não sabia ler ainda, porque não existia a escrita. Mas eu fazia os desenhos. Era cuneiforme. Fazia os desenhos. Cuneiforme. Sujava a mão e botava na pedra, assim, pra roubar. Mas estamos aqui com essa galera sensacional, que, mais uma vez, por favor, além de convidar todo mundo para assistir os outros programas do TBT, né? Da Banda Dom, que está tudo no YouTube, né? Fala aí, tio Guto, você que sabe de tudo. No canal do YouTube você pode digitar Dom e Rádio Catedral. Você vai chegar numa playlist que tem todos os episódios, todos os programas lá organizados em ordem cronológica. E a gente tem as nossas redes sociais da Banda Dom, né? E o do Fé em Festa. Qual é a rede social da Banda Dom, por favor? Banda Dom Oficial, é muito original. Muito bom, excelente. Quem teve essa ideia, Genal? Brilhante. A gente gastou um tempo pensando quais as oportunidades que poderiam surgir a partir daí. Muito bom. E tem as redes do Fé em Festa. Qual é a rede do Fé em Festa? Que também... Não muda muito. Não muda muito, @Fé em Festa. Dá pra achar fácil, né? E o Fé em Festa tem uma curiosidade, né? Tem até jingle, sabia disso, meu irmão? Tem jingle? Porque na verdade a música, e aí contando um pouco da história, porque nós vivenciamos a geração... A primeira geração. Vocês não estavam ainda sendo concebidos, estavam sendo concebidos nesse momento, mas a gente já existia Fé em Festa. E aí, o Fé em Festa, ele tinha uma banda, né? Que era em nome do pai, o pessoal da banda em nome do pai, que junto com a comunidade lá da paróquia lá de São Francisco de Paula, tiveram a ideia de fazer fazer um evento, que é o Fé em Festa, né? E um dos músicos da banda em nome do pai é o Bruno Camurati, que compôs justamente uma música chamada Fé em Festa, né? E essa música foi adaptada posteriormente para essa nova geração, uma releitura, né? Chamaram um produtor louco para fazer o arranjo e produzir, e aí fizeram uma releitura e vamos botar para a galera escutar? Vamos ouvir. Meu bro, dá para botar música para tocar do Fé em Festa? Será que virá? Sua fé em festa, celebrar o amor de Deus. Vem viver a sua fé em festa, esse é o lugar. Vem cantar as maravilhas do Senhor. Festa pra cantar e fé pra acreditar, festa pra dançar e fé pra converter, festa pra animar a fé no teu irmão, festa pra acender a fé no coração. Vem viver a sua fé em festa, celebrar o amor de Deus. Vem viver a sua fé em festa, esse é o lugar. Vem cantar as maravilhas do Senhor. Bruno Camurati,
realmente é um talento. Um talento meu com irmão? a O cara composição, tem uma ideia realmente ele é um pra todas cara as músicas, eu fantástico. sou muito fã do cara. E a ideia foi essa, né? Foi trazer, né? Novamente, retrazer, isso é ótimo, né? Ele trazer novamente o Fé em Festa com uma nova roupagem nesses anos 2000 e tantos. Me chamou a atenção, eu estava ouvindo agora a letra, né, com calma e tal, pensando na palavra celebrar, né? Eu acho que o Fé em Festa, a motriz do Fé em Festa lá atrás, e eu acho que permanece com vocês, né, nesse ardor que vocês têm de repercutir as celebrações, a vida ativa, né, e pulsante das paróquias, das comunidades, é celebrar. Eu acho que a gente vive num mundo em que essa dimensão da celebração tem se perdido um pouco, sabe? Com essa coisa de tanto selfie, de tanto clean, de tudo dentro de um filtro, de filtros muitos pré-estabelecidos, a gente acaba não celebrando. Eu sempre digo que celebrar é diferente de comemorar. Comemorar, você comemora as vitórias, mas celebrar, você celebra a vida. Você celebra o percurso, que tem vitórias, que tem dificuldades, que tem derrotas, que tem alguns fracassos, né? Você estava falando aí de gravar um vídeo e de repente esquecer que o áudio, né? Faz parte do processo, né? Eu acho que a Banda Dom, a gente foi tocar esse fim de semana e eu tava sentindo isso quando a gente tava tocando. A gente tem muita história, então a gente já passou por muita coisa, muito som com dificuldade, muitos atritos entre nós, muitas dificuldades musicais, e a gente vai aprendendo, né? E eu acho que vai celebrando o mais importante, que é o centro, o amor de Deus de nossa vida, né? E uma dessas dificuldades vocês vencem, né? Porque são várias paróquias. E uma dimensão muito grande de Rio de Janeiro, assim, né? Eu vejo que vocês às vezes estão numa região, vocês estão num vicariato, daqui a pouco vocês estão em outro vicariato. Como é que vocês se desdobram, né? É quase uma peregrinação que vocês fazem do Rio de Janeiro durante o projeto de vocês. Conta um pouco essa história, como é que é? É um desafio muito grande, porque o nosso arquidiocese é grande, tu vai... Paciência, ao centro da cidade, e esse é um dos nossos desafios, é um desafio da comunicação. E a comunicação está aí para isso, para fazer essa ligação, a gente conseguir pegar um evento que vai acontecer na catedral e divulgar para que chegue longe, o pessoal se une num evento no Maracanãzinho, num evento na catedral. E eu acho que o Guto estava falando sobre esse celebrar, eu acho que vai muito de acordo com a nossa identidade. Quando a gente tem identidade daquilo que o Senhor quer pra gente, a gente vai fazer o servir alegre, vai fazer o servir feliz. E aí pode ser que dê ruim no microfone, numa nota, num som, chegue numa paróquia, o som horrível, mas a gente vai fazer com alegria, com felicidade, porque a gente sabe que é aquilo ali que o Senhor nos quer usar como instrumento. Sabe? E quando vocês estão falando, você falou de colaboração, isso eu acho uma palavra muito importante em todo o processo, em todo o projeto de pastoral, de evangelização, porque vocês, na verdade, são um grupo que tem uma autonomia, mas que trabalha colaborativamente com as paróquias, né? Sim, sim. Com as PASCOM, né? Que é uma coisa que no nosso tempo lá de garotos não existia, né? Mas que hoje a comunicação é tão importante. Tinha um jornalzinho da paróquia só, No né? máximo, quando tinha. No máximo, quando tinha. E hoje vocês têm. E como é que é esse trabalho colaborativo? Vocês têm parceiros que ajudam vocês, que falam com vocês? Como é que funciona? Então, a gente fala que o Fé em Festa é literalmente um trabalho voluntário. A gente não recebe nada para estar ali, para ir nas paróquias. A gente tem amigos em diversos locais da arquidiocese, então a gente tem pessoas que nos ajudam com meio que esse filtro, né, de chegar aos eventos, porque são muitas paróquias, pastorais, movimentos, grupos de orações, grupos jovem, e quando você vai ver, você tem que botar ali, poxa, a gente consegue fazer isso e ainda conciliar com a nossa agenda. No meu caso, eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, o Daniel tem a namorada dele, tem o grupo de oração que ele participa, e quando toca na missa, e a gente vai fazendo, tentando encaixar do jeitinho que tá ali. Mas a gente tem nossos amigos também que nos facilitam isso, né? Então a gente tem esse trabalho de chegar junto com a paróquia, se apresentar, olha, o Fé em Festa ajuda a divulgar esses eventos que estão acontecendo na sua paróquia. A gente vai aí, sem custo nenhum, a gente vai, grava o vídeo, faz dinâmica. Quando a gente posta também bota em colaboração com a paróquia. Então que aí
ajuda a Potencializa. gente no nosso alcance e ajuda também na paróquia ter aquele evento, ter a cobertura daquele evento com talvez uma roupagem diferente, por exemplo, que tá aquele serviço que a Pascom da paróquia apresenta. Então a gente tem alcançado... Soma, né? Então, né? É um suporte para as Pascons. Quem sabe que às vezes a dificuldade paroquial é muito grande em relação ao equipamento, e a gente ajuda com um pouco que a gente tem também, a gente soma e entrega algo melhor, né? Exatamente. E é uma resposta muito boa, porque é a forma com que Deus nos utiliza como instrumento da evangelização, né? Alguns têm o dom para pregar, outros para tocar, e a gente está ali na parte da comunicação. Então a gente leva, como o Daniel falou, talvez um evento que está acontecendo na catedral lá para Paciência, mas, por exemplo, a gente pega também, como a gente entrevistou um pessoal agora sobre o primeiro festival de quadrilhas católicas, quadrilhas de festa junina. Então a gente teve uma paróquia que veio paróquias de Anchieta, de Copacabana, de Santa Cruz para poder participar daquela competição. Inclusive teve uma paróquia que ganhou lá, que foi da paróquia do Você Daniel. estava no na equipe de julgamento? Ele estava julgando. Ele deu nota 10 pra paróquia dele. Mas justamente cobrir eventos de todos os tipos. É um show, é um festival de quadrilha, às vezes é uma pregação, ou é um grupo de oração, o encerramento do Seminário de Vida no Espírito Santo. E a gente vai vendo a gente chegar em lugares que a gente não imaginava. Tipo, a gente cobrindo esse ano o Rio de Água Viva. Sim. A gente conseguia entrevistar o coordenador do RAV, ver o tamanho, a proporção que o RAV, por exemplo, chega. Então, pra gente é maravilhoso isso. Com certeza. Eu tô aqui olhando o Instagram do FanFest, e o que eu acho muito bonito, né? Quer dizer, é emocionante como vocês dão protagonismo para as pessoas. Isso eu acho tão legal, porque eu aprendi muito isso com o Felipe nos arranjos, né? O Felipe sempre falava assim, não faz solo, não faz um comentário musical junto com alguém cantando. Porque a pessoa está cantando, não é ali que você tem que fazer o comentário, tem que fazer depois, tá? Ele sempre fala assim, procura os espaços, porque o protagonismo é importante, e eu acho que é uma vocação da própria Pascom mesmo, da própria Pastoral de Comunicação, e vocês têm isso estampado aqui no feed de vocês. Vocês dão um protagonismo para as paróquias, para as pessoas que realizam o evento, que fazem um esforço enorme muitas vezes, né? Eu vejo na minha paróquia lá a festa do padroeiro, como se esforça, né, para realizar e tudo. E é muito bacana isso. Eu acho que isso deve exigir de vocês um cuidado constante. Porque a gente quer fazer brincadeira, a gente quer... E às vezes a gente acaba mudando o papel, né? E vocês não, vocês estão sempre lá tentando ser o alicerce para o outro, sabe? Tentando repercutir. E como é que é esse planejamento de vocês? Porque se vamos chegar numa coisa, vamos cobrir uma festa. Pô, a festa tem várias pessoas, tem várias coisas acontecendo, tem às vezes um evento num palco, às vezes tem um bingo rolando, aí tem a barraquinha. Como é que vocês vão lá e entendem como fazer essa divulgação? Eu vejo que às vezes vocês fazem às vezes com a menina que está fazendo lá, tá lá no pastel, você tem uma não sei o quê. Como é que é o planejamento disso para vocês estarem nos eventos? A gente primeiro estuda o evento, procura entender o motivo para que o evento, aí se é algo religioso, o mover que Deus deu para aquele evento, e não fugir disso, porque a Pascom, ela vai pegar aquela moção que Deus derramou naquele evento e vai se derramar no Instagram para quem está assistindo o vídeo também. E paralelo a isso, a gente tem esse carinho com o pessoal que está trabalhando, o pessoal que está na barraca. Eles se sentem acolhidos quando a gente vai, entrevista, mostra o trabalho deles. Isso é interessante também, o pessoal que às vezes não tem uma vida ativa na paróquia, você vê aquela senhora, aquele senhor, aquele jovem trabalhando, isso motiva de querer participar, de querer estar. Eu acho que isso é bem legal. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante no FanFest. Pelo menos a gente percebe isso no vídeo, né? Os verdadeiros artistas são as pessoas. É verdade. As pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão se doando. O evento é um motivo, né, que acontece, que é, como você falou muito bem, é uma celebração, mas em que quem está vivenciando aquilo é que está recebendo. Né? Então a pessoa que está lá trabalhando, preparando, quer dizer, quando você chega numa barraquinha que está aquele bolinho de aipim, né, que foi feito às vezes
desde manhã cedo ou no dia anterior, preparado com o maior carinho. Então eu acho que esse carinho acaba aparecendo e às vezes a pessoa fica meio invisível, né? É verdade, às vezes no evento, né? Então as pessoas esquecem. Eu vi outro dia um padre falar isso, não lembra que é o seguinte, as pessoas que estão aqui vendendo e tal são voluntárias, estão aqui se doando. Então a pessoa, né, não é um empregado seu, é uma pessoa que está ali fazendo justamente todo o possível para que aquela celebração aconteça da melhor forma. Então eu acho que esses vídeos, quem puder assistir, é muito legal, até pegar o histórico de alguns eventos e ver como é que a coisa está acontecendo, né? Tem acontecido e não vai embora. Não vai embora. Felipe está serelepe hoje. Exatamente. Estou tentando ser bastante fiel à direção do nosso amigo aqui, que disse assim, 1 minuto. Então, galera, segura aí que daqui a pouco a gente volta com mais Fé em Festa e mais histórias interessantes para você. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Estamos de volta aqui no estúdio da Rádio Catedral com o TBT Dom Acústico. Tomamos agora, né, o podcast da Banda Dom. Foi um assalto, isso aí. Pode tocar, vocês tocam muito melhor que a gente. Melhor que a gente. Bom, não deixa de seguir @Banda Dom Oficial, @Fé em Festa também, para você acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram. Eu tô bom. Palmas para o Fé em Festa. Esse grupo é sensacional. E a gente estava conversando aqui, né, de quantas histórias, quantas coisas vocês já vivenciaram nesse tempo, né, de que vocês estão à frente, né, também do Fé em Festa. Conta aí pra gente alguma que você perceba que o que os motiva a trabalhar acaba, né, tendo essa semente plantada por vocês, acaba dando fruto. O que nos motiva a trabalhar são os testemunhos, né? Que a gente, através dos testemunhos, a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente está fazendo aquilo que Deus nos está usando como instrumento. E teve um evento agora, Pentecostes desse ano, e a gente teve a oportunidade de participar, de cobrir o evento da Renovação Carismática Católica com a pregação do Moisés Rocha. E aí, a gente que sempre escutou as pregações também, eu já orei muito com ele, pude estar presente, coisa que o Fé em Festa nos proporciona. E eu entrevistando ele, perguntei para ele uma pergunta relacionada ao evento, sobre o tema, e ele disse que o macete dele, o grande segredo do Moisés Rocha foi permanecer. Permanecer no grupo de oração quando a música era ruim, quando a pregação era ruim, às vezes não tinha um equipamento legal, mas ele permaneceu. E aí o Senhor realizou na vida dele, né? Hoje ele é um grande instrumento nas mãos do Senhor. E na semana seguinte, eu pude escutar um testemunho de um amigo de grupo de oração que escutou aquilo em casa, chegou no Instagram dele e ele falou assim, cara, eu preciso voltar. Isso aí é o Deus falando comigo, a resposta de uma oração minha. E ele poder testemunhar e ver que o nosso trabalho está sendo efetivo na vida, né, de pessoas espirituais, é sensacional, não tem preço. A gente nunca consegue dimensionar o impacto, né? Verdade. Porque assim, se fosse só por nós, não acontecia nada, né? A verdade é. Com certeza. Agora, como é Deus operando, então ele faz desse nosso pouco, né, que a gente consegue realizar, a gente na banda, vocês no Fé em Festa e tantas outras pessoas, né, em seus projetos de evangelização, trabalhando nas paróquias, né? Então, isso tem muito fruto, né? Isso transforma a vida das pessoas, né? É verdade. E eu acho que todos nós temos histórias, né, particulares, claro, de ter sido tocado por pessoas que se doam, né, de alguma forma. Eu vou dizer até para o pessoal que está em casa que faz parte de alguma pastoral de comunicação, realmente, às vezes a gente tem vontade de desistir, né? Tríduo Pascal, né? Aquelas semanas puxadas, né? Novena do Padroeiro, Trezena de São Sebastião. Eu sei que dá vontade de desistir. O padre, eu preciso de vocês no domingo, não sei, a transmissão da missa, enfim, aqueles desafios todos. Mas eu acho que é muito importante isso, porque o universo digital tem uma coisa interessante. Ele permanece o arquivo lá, ele permanece o testemunho, ele permanece o registro. E eu acho isso muito importante. Você ver, a gente ouviu aqui o jingle do Fé em Festa. É um registro.
É um registro daquela composição, daquele jovem que foi inspirado naquele momento por um grupo de jovens, porque ninguém faz nada sozinho na igreja. Né? Enfim, eu acho que a gente precisa valorizar isso, sabe? Valorizar essa questão das redes sociais, do espaço digital, como um espaço de registro, de deixar ali registrado aquele testemunho daquela comunidade que é viva, né? Eu fico pensando nas celebrações que eu vivi com o padre Zé Roberto de Velar lá na ressurreição na década de 80. Puxa, não tem nada registrado. E eram tão bonitos, eram tão especiais. O sermão dele. Hoje a gente tem as homilias registradas. Isso é maravilhoso. Não se perde, né? E você que está em casa, conta com a gente qual foi a sua experiência, qual é a sua experiência. Se você trabalha em uma pastoral, se você faz algum projeto dentro da igreja, tem alguma experiência de alguma pessoa, ou que foi tocado, ou que você percebeu que o seu trabalho, a sua doação também gerou frutos e fez diferença. Conta pra gente, conta essa história lá no nosso Instagram, né? Ou no YouTube, nos comentários também da rádio, que a gente vai partilhando com vocês aqui também no Fé em Festa, né? Que é legal eles saberem também o retorno, né? O retorno que você falou. O testemunho te dá um pouco da dimensão do caminho, né? Lógico que a gente está sempre em oração, está sempre buscando fazer o melhor, mas quando você tem realmente uma resposta daquela pessoa que chega, às vezes essa resposta vem naquele momento em que você já está cansado, né? Que você acha que, né? E aquilo faz uma diferença muito grande. Quando você acha que esgotou, que nada está sendo construído, aí mesmo é que vem um testemunho bacana, né? E vocês aí, conta aí, vocês para o futuro, vocês têm planos aí, o que vocês gostariam de estar fazendo, que vocês imaginam que vão fazer, ou pelo menos que Deus está soprando aí no coração de vocês, que seria um caminho para novas histórias do Fé em Festa? Então, a gente já tem conversado há um tempo sobre tentar profissionalizar um pouco a nossa parte de entrevistas, ver se a gente consegue cobrir alguns outros eventos fora Rio de Janeiro. Hoje, por exemplo, eu nem comentei com o Daniel, a gente eu estava lendo sobre a vinda possível do Papa para cá em 2027. Então, são eventos... Congresso Eucarístico. Congresso Eucarístico. Então, é uma possibilidade do Papa vir aqui. Poxa, a gente teve a jornada em 2013, então o Papa é um outro Papa, mas o Papa está retornando ao Brasil. Fundamental, E é uma cobertura do Fé em Festa que talvez o pessoal daqui do Rio de Janeiro não consiga todo ir para o Congresso, mas que o Fé em Festa consiga chegar. A gente teve agora, por exemplo, a Expo lá em São Paulo. Isso é o levar o Fé em Festa para mostrar pro pessoal, olha, esse evento aqui acontece. Não, a gente brinca o sair dos nossos muros da arquidiocese. É verdade. A gente conseguir apresentar mais coisas do que acontecem. E eu vou te falar mais assim, por exemplo, vou dar um exemplo da Expo, né? A Expo Católica é um evento muito grande que tem muita repercussão, mas vocês estarem na Expo e vocês retratarem, reportarem, repercutirem a Expo do jeito de vocês, com o carisma de vocês, com a identidade de vocês, é muito importante. É fundamental, porque só vocês são do jeito que vocês são. A gente é único e a gente tem que valorizar isso, sabe? Sim. E vocês seriam capazes de dar um olhar. Não, eu sempre digo essa história, né, do quebra-cabeça. Somos sempre peças imperfeitas de um quebra-cabeça, né? Mas vocês são capazes de dar um olhar, uma visão que outra pessoa talvez não vá conseguir dar, né? Isso é muito importante. E no caso assim, de uma pessoa que se identifica com vocês, se identifica com Fé em Festa, com a proposta de vocês, quer colaborar também, quer participar, existe essa possibilidade? Com certeza. Por favor. A gente está sempre precisando de ajuda. Então faça um convite, meu irmão. Você que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube e quer fazer parte, quer entender melhor como funciona, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, @FéemFesta, que a gente vai te responder, a gente vai te encaminhar e você, se Deus quiser, vai fazer parte desse grupo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, e no caso da história de vocês estavam falando, você estava partilhando aqui, a gente aqui trabalha hoje quase não teve violão, né? Não. É verdade. Porque... Isso da nossa vez, viu? Gente que cresceu ouvindo o Bandadom, quando chegou a nossa vez do show particular, a gente não tem. Mas a gente tem uma coisa melhor, temos o Tio Guto. Olha o Tio Guto trouxe um violão. Esse cara é sensacional.
E aí, como é que a gente sempre pergunta para as pessoas que vêm no programa, né, da parte da música, né, qual foi a música que tocou, alguma coisa que tenha sido da sua história, né? Vocês falaram de música, né? O Daniel, o cara que toca, né, podia pegar até o violão e tocar, né? Músico também. Não, você também, estamos dois músicos aqui. Então. A gente brinca que quando a gente vai tocar, é a banda do Chaves, cada um vai de um jeito e sai. E aí, qual seria, no caso, vou começar pelo Daniel, depois o Alexei. Daniel, qual música que você teria uma relação com ela, assim, da tua caminhada, que você acha que seria interessante mencionar? Eu tenho várias, né? A gente tem várias, a gente até falou antes, mas na minha caminhada eles têm um chamado muito forte de São Pedro e São Paulo, que eu gosto muito da vida deles, de aprender com eles. E são dois pilares. Dois pilares que, cara, são sensacionais. E a barca eu acho que tá no coração de todo aquele católico. Isso até hoje emociona. Então, cante emocionado conosco. Aqui é só do coral, meu irmão. Outro meu microfone que eu vou cantar não, hein? Te haverás na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. E tem muito a ver com fé e festa, esses bares, né, de comunicação que eles estão singrando, né? E desse universo hoje, né, que tá tão digital, né, tá tão conectado, você ter a presença da igreja, né, de alguma forma, e dos evangelizadores é fundamental, né? Eu me lembro que uma vez um padre falou para mim assim, comunicar, é do amor comunicar. O amor sempre comunica. Se não comunica, é porque não é amor. Se ele se fecha, se vela, é porque não é amor. O amor verdadeiro, o amor ágape, esse amor que é altruísta, ele sempre comunica, né? E você, doutora Alexei? Então, vocês perguntaram isso e eu me lembrei muito do início da minha caminhada de serviço, né? Eu, assim como quando comecei a servir como catequista, a gente ouvia muito, como eu falei, Adoração em Vida, a gente ouviu bastante do Bandadom. Então, uma coisa que a gente cantava muito na Pastoral da Crisma, lá na Bom Jesus, no qual eu servi por bastante tempo, a gente cantava muito Fiat durante as nossas orações para nos preparar, para dar um encontro, ou para se preparar para tocar na missa. Então, essa era uma das músicas que a gente utilizava muito, e muito Deus utilizava a música também para nos a gente entender sobre o nosso transbordar, sobre a gente brincava falando que nós éramos como se fosse um copo e Deus ia jogando aquela água lá e a gente transbordando para que o nosso transbordar pudesse preencher o copo que é o copo do irmão. Então isso foi algo que nos fortaleceu por muito tempo lá. Engraçado, né? Ele tá falando ali, mais uma música do nosso Bruno Caminati, da Karen, né? Karen Mello. É verdade. Fizeram, sabe? Eu lembro, primeira vez, essa música realmente eu acho uma música espetacular. A primeira vez que eu ouvi essa música. Você ouviu primeiro que muita gente, né? Que é a maior parte das pessoas, né? Eu vi eles. Eu lembro quando a Karen e o Bruno estavam mostrando, falando, tem umas músicas que a gente fez aqui, que a gente queria ver e tal, a gente tava pensando em fazer na época a gente estava pensando em gravar, né? E aí me chamaram para ouvir as músicas, ver o que eu achava para produzir, ajudar a produzir. Pô, quando eu vi essa música, realmente, de cara, ela é muito diferente na sua construção, né? O refrão é mais para exatamente. Vamos arriscar? Vamos lá. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor? Estou aqui ao teu dispor,
servo fiel à tua vontade eu serei. Já foi pra segunda parte, né? Já puxou? Quem não canta desse problema, né? Quero provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim. Fiat. Espero que o Bruno não esteja nos ouvindo nesse momento. Assim, pô, vocês não sabem nem cantar minha letra, meu Deus do céu. Esse é o problema de quem só toca, né? Nunca canta. Eu não consigo decorar as letras das músicas. Né? Gente, olha só, com essa música não é só a melhor forma de ser apresentada, mas assim, gente, é o nosso sim, e é o sim de vocês. Isso é que é importante, sabe? Vocês darem o testemunho de vocês, o sim de vocês, e que você que está ouvindo a gente, que assistiu esse programa, entre em contato com essa galera, vale a pena, é um trabalho maravilhoso, e quanto mais gente estiver junto, mais a gente vai conseguir evangelizar o nosso Rio de Janeiro. Até mesmo para um evento na paróquia de vocês, para dar um suporte, que você queira que o Fé e Festa esteja presente, entre em contato também. É isso aí, gente. Fé e Festa, sempre com vocês também, e Banda Dom, always. Valeu, galera. Beijo, até a próxima. Tchau. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.